Você pode fechar seus olhos comigo um pouquinho? Pai, nessa noite nós estamos diante do Senhor, com um privilégio que muitos não têm, de abrir a Tua palavra, Pai. Senhor, eu sei que nós não podemos suportar todo o esplendor da Tua glória, toda a verdade, mas eu te peço nessa noite, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra o nosso entendimento, que a sua luz brilhe diante de nós como brilhou diante de Paulo naquele dia, e o fez ver toda a sua verdade. Que o Senhor, Deus, não me deixe esquecer de nenhuma palavra que o Senhor quer que seja dita, que o Teu Espírito Santo, Pai, o nosso mestre, o nosso professor, esteja em cada um de nós nessa noite, inclusive nas crianças, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, eu dancei um monte de tema e acabou ficando o reflexo no espelho. João capítulo 17, versículo 22. João 17, versículo 22 diz: Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Amém? Ainda estamos procurando? João capítulo 17, versículo 22. Quem achou, diga amém. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu, para serem um, como nós somos um. Amém? Amém mesmo? Queridos, há algo muito poderoso nesse texto, nós não podemos compreender com a pressa que nós temos, mas eu quero tentar. Irmã Valéria, quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Jonathan? Cauê, quando você se olha no espelho. Quando você se olha no espelho, a primeira hora de manhã, quando levanta, se é que há um espelho na sua casa, no seu banheiro, quando você olha no espelho, qual é a primeira coisa que você vê? Não é muito bonita a cena. Quando a cena não é muito bonita, o que é que você faz? Você vai se ajeitar. As mulheres normalmente fazem uma maquiagem, né? Penteia o cabelo. Tudo aquilo que você viu que não te agradou, você procura corrigir, ajeitar. Sim ou não? É isso ou não é? A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu me olho no espelho de manhã é rir. Porque eu não aguento viver um dia mal-humorado, então eu tenho que ter bom humor comigo mesmo. A primeira coisa, eu olho aquela cara feia e eu abro o sorriso. Acaba alegre, feliz. É isso aí, meu filho, vá nessa sua força aí que você consegue. A pessoa que acorda de manhã, meu amigo, você dá bom dia, ela já pergunta logo por quê, né? Não. Sabe, nós temos Jesus na nossa vida. E Jesus na nossa vida é algo que importa, é algo que marca, é algo que faz a diferença. Então, se eu acordo, todo mundo acorda com a cara amarrotada, mas se você for para o espelho, dê um sorriso. Primeira coisa, antes de escovar o dente, antes de jogar água na cara, primeira coisa, ria. Primeira coisa que você faz quando vê o seu cônjuge. Quem é casado aqui, levanta a mão.
Primeira coisa que você faz quando olha para o seu esposo, para a sua esposa. O que você faz? Já vem esse aí. Dê um sorriso para essa pessoa também. Amém? Olha uma pessoa que está do seu lado aí, dê um sorriso para ela. Olha aí para a pessoa do lado. A lógica aqui é a seguinte: quando você olha no espelho, a primeira coisa que você faz, você vai sair para o dia. Você tem uma forma de sair, sim ou não? Mas se for um evento, você sai do jeito que você sai dia a dia? Não. Você vai lá e muda. Né? O homem vai tomar banho, pega a primeira calça que ele vê, a primeira camisa que ele vê, o primeiro sapato que ele vê, ele está pronto. A mulher experimenta pelo menos 10 pares de roupa. E se o marido não disser como ela está, você está enrolado, meu amigo. E se você disser que está bom, ela vai e troca, aí você fica aí, mas eu já disse que estava bom aquele. Mas ela vai trocar. Isso é a mulher, não adianta. Eu estou com a minha há quase 40 anos, não, né? É 23 anos, é a mesma coisa. E eu tenho que aprender a ser um bom espelho para ela. Eu ainda estou tentando. Mas quando a gente vê algo no espelho que não está bom, a gente conserta. Sim ou não? É isso aí. Às vezes, querido, nós como cristãos temos esse entendimento, nós temos essa ideia de que se algo errado está no meu corpo, eu preciso mudar. Mas existe um outro espelho que precisa ser visto. Existe uma outra coisa que nós precisamos dar atenção. Então o cabelo está ruim, eu arrumo. A roupa está ruim, eu arrumo. O sapato não está combinando, eu arrumo. Amém, queridos? Se você tem algo errado, você faz o quê? Por que que na vida espiritual não é assim? Por que que quando a gente vê que algo está errado na nossa vida espiritual, a gente não arruma? Por que que a gente se justifica dizendo que não, está tudo bem ser assim mesmo? Quando a gente sabe que não está. Quando você olha no espelho, o que é que você vê? O que é que te incomoda? Se te incomodar, você muda. Sim ou não? Então, se nós não mudamos algumas coisas, Jonathan, é porque não nos incomoda. E isso devia ser preocupante. Mas a gente não se preocupa. Há uma canção que acho que é Marcos Witt ou Marcos Barreto canta, diz que os olhos do Senhor, teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Quem é que nós estamos tentando enganar, Adriano? E eu digo nós mesmos, porque eu estou junto. Eu não estou com ironia, não. Eu sou o primeiro. Por que que a gente é bom em tentar esconder o que não pode ser escondido? Terrível, né? Ainda em João 17, volta um pouquinho comigo para o versículo 20. Jesus diz assim: estou orando por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro, por causa do testemunho deles. Minha oração por todos eles é que sejam
Jesus está orando pelos discípulos que estão ali, e está orando por todos aqueles que iam crer em Jesus, por causa do testemunho de Jesus. E havia uma coisa que Jesus estava pedindo: que eles fossem o quê? Eles quem? Todos que creram. Quem creu? Quem crê em Jesus aqui? Você crê em Jesus? Então Jesus estava orando por nós. O que é que Jesus estava pedindo? Que nós, que cremos nele, fôssemos um. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso, querido. Ele continua. Não se bastasse que ele orou que nós fôssemos um, ele disse um com um padrão. Há um padrão de unidade para Jesus na oração dele. Precisamos aprender a orar com Jesus. Tem que ter objetividade na nossa oração. Pai, eu estou pedindo que eles sejam um, mas não é um de qualquer jeito. Não é um que veste a mesma camisa. Não é um que torce para o mesmo time, não. É um padrão. Eles devem ser um, tal como eu e o Senhor somos. Não é qualquer unidade que Jesus está pedindo, Mariana. Ele está pedindo uma unidade igual a dele com o Pai. E nós não vamos entender isso nunca, Jonas. Porque nós somos formiguinhas tentando entender um Deus grande. Por mais que a gente viva no nosso dia a dia, sabe, eu entendo perfeitamente, eu vi a Vitória no leito falando e fazendo gestos, e eu estava indo lá ali para cima com os irmãos, e eu comecei a chorar no carro de alegria por ver a grandeza de Deus, queridos. Sabe, a uma altura de quase 13 metros, se eu não me engano, de altura, uma queda nessa altura, queridos, não havia vida, não tinha esperança de vida. Mas agora eu vejo alguém falando, cantando quão grande é o meu Deus. Ainda assim, nós não temos ideia, nós não fazemos a mínima ideia. Mas Jesus orou por nós. Sabe por quê? Porque Ele acredita que é possível. Porque Jesus acredita que é possível nós sermos um. Ele acredita que eu vou sentir a dor da Tamires, que está há 1 ano sem congregar. E eu tenho um carro, querido, e eu não fui buscar ela. Se nós entendermos o que Jesus está pedindo aqui, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não podia jamais me conformar que você não congregue, Jonatas. Que a irmã Luciana às vezes falte culto. Eu tinha que ir buscar ela nem que fosse no cinto, mas tem que ir buscar. Porque se nós somos um, experimenta separar um membro do teu corpo. Experimenta. Eu fiz contra a vontade. E dói, machuca, fere. Quem teve acidente aqui já se machucou? Dói, né? Mas a gente é um com a igreja, como Jesus pediu que fôssemos. Quando alguém passa fome, você sente a dor da fome dela? Ei, Deus! A igreja está muito envolvida com as suas conferências, com os seus prédios bonitos e pessoas passando necessidade do lado. Que o Senhor nos transforme de verdade, querido. Que o Senhor nos mude. Ele continua: ó Pai, porque assim como o Senhor está em mim e eu no Senhor, assim estejam eles em nós. E aí vem a grande razão, por que Ele quer que sejamos um. Para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Emerson,
Adianta não, discurso bonitinho, irmãos. Digo aos irmãos, não adianta discurso bonitinho. Não adianta você fazer grandes engajamentos em lives, se a sua vida não refletir o que você prega. As suas palavras são vãs, não serve de nada. Quem vai converter com o testemunho da igreja do século 21? Quem vai converter? Só de olhar, quem vai converter? Brigando entre si, achando que são melhores uns que os outros, achando que tiveram uma revelação melhor, achando que sabem mais a respeito de Deus do que o outro, não tem humildade, não tem simplicidade. Mas nós nos achamos, a gente acha que é alguma coisa. Somos nada, queridos. Versículo 22, eu dei a eles a glória que o Senhor me deu. Quem deu a eles? E Jesus deu a glória que Ele recebeu do Pai. Ele nos deu. Para que Ele nos deu essa glória que Ele recebeu? Para que eles sejam, não é assim que está escrito aí? Para que sejam um, ou para serem um, segundo essa versão. Mas não de qualquer forma, de novo, assim como nós somos. Olha o peso disso, queridos. Diante de Deus, queridos, hoje eu sento normalmente 6, 7 horas da manhã para meditar na palavra. Eu levantei hoje com as minhas pernas tremendo 1h da tarde, vendo coisas que eu não sei se vou conseguir dizer para vocês hoje, entendendo coisas. Eu já leio a Bíblia há mais de 25 anos, queridos, Gênesis, Apocalipse, e eu nunca tinha visto as coisas que eu vi hoje, nesse mesmo texto que eu já leio muitas e muitas vezes. E eu sei que eu não sou mais o mesmo. Não sou. Eu não conseguia escrever, não conseguia colocar no papel, mas eu sabia que precisava, com um desejo tão grande de que eu pudesse dizer isso para a igreja no mundo inteiro, que nós estamos completamente errados. Nós perdemos o rumo, nós fomos nos distanciando e nem vimos que estávamos. Nem vimos, nem percebemos. Mas Jesus acreditou. Quem pode dar um glória a Deus? Jesus acreditou, queridos. Jesus acreditou em você, Jonatas. E sabe, isso não é de admirar, porque Ele acreditou em alguém como eu. Ele orou por mim. Ele pediu que eu entendesse isso. Você não vai ver muitos pedidos de Jesus por seus discípulos. João capítulo 17 é onde Ele faz esses pedidos. E Ele diz: Pai, eu quero que eles entendam. Eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Porque quando o mundo vê isso, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Não vai precisar palavras, o mundo vai ver e vai crer. Não vai precisar de estratégias, o mundo vai ver a unidade deles e vai crer. É muito forte, Adriano. A gente não entende isso, porque nós somos religiosos. O que é religioso que eu falo? É alguém que cumpre um ritual e acha que está feito. Isso aí é macumbaria, queridos. Jesus quer relacionamento. Jesus quer intimidade. Jesus quer andar comigo. Ele tem ciúme de você. Ele não aceita ser traído por qualquer coisa que seja. Nem por você, nem por seus filhos, nem por nada nesse mundo. Porque Ele diz: qualquer que amar mais qualquer coisa nessa vida do que a Ele, não é digno dEle. Mas nós não entendemos isso. Idolatramos um monte de coisa. Mas precisamos entender
que ele orou por nós, porque ele crê. 23. Eu neles e o Senhor em mim, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Segunda vez. Primeira vez para que o mundo creia. Segunda vez para que o mundo saiba. Por que precisa unidade na igreja? Por que precisamos ser um na igreja? Porque sem isso, queridos, o mundo não conhecerá Jesus. O mundo não verá Jesus. A única chance que o mundo tem de ver Jesus é através da minha e da sua vida. Assim mesmo, eu sozinho não, eu e você. Esse de crente sozinho, crente, a igreja de eu comigo mesmo não existe. Porque eu sozinho não posso viver a unidade do corpo. É preciso sim estar aqui. É preciso sim sentir a necessidade, a dificuldade, a luta de cada um e ser alguém do lado dele para dizer: eu estou aqui para te ajudar. Não é para passar a mão, não é para ser passivo não, querido. Mas quando alguém precisar da ajuda, ele saber que pode contar com alguém. A igreja de hoje reflete isso. Quando a igreja de hoje se coloca diante do espelho, qual é o reflexo que ela gera? O que é que ela está gerando? Nós não podemos entender porque para que sejamos um. Ele termina o 22 dizendo: como nós somos um. Será que nós entendemos essa unidade de Deus? Será que você consegue entender o que é essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será? Você acha que é possível que o Pai faça algo que o Espírito Santo não saiba? É possível. É possível que o Espírito Santo faça algo que Jesus não saiba? Mas a igreja anda escondendo coisas uns dos outros por causa de um monte de julgamento que nós temos, por causa de a minha esposa sempre briga comigo: você fala demais, você abre muito as coisas. Eu digo: filha, eu ando na luz. Eu quero andar na luz, eu busco andar na luz, eu quero. Se alguém me interpretar mal e não souber tratar comigo, querido, me perdoa, me desculpe, mas eu ando na luz. Sabe o que eu espero? Que você faça como eu faço. Se alguém me ofende, o que é que eu faço? Eu digo: ei, você me ofendeu. Digo na hora. Não espero amanhecer, daqui a um ano, quando acontece uma coisa: você daquele dia, 23 de abril, às 11 horas e 35 minutos, está repreendido, Satanás, em nome de... A pessoa ficou um ano com uma mágoa no coração contra uma outra pessoa. Às vezes marido e mulher, pior ainda, que amanhece e anoitece na mesma cama. Isso não é crente não, querido. Você precisa converter. Vá converter, vá aceitar, entregar a sua vida a Cristo primeiro. Porque quem entregou a vida a Cristo é livre, é liberto. Está preocupado se você vai ser humilhado? Você não está preocupado com humilhação, você está preocupado com o céu, com o reino de Deus. Eu vou nada, pastor, me humilhar. Não te humilhe então. E parabéns, o caminho do inferno está aberto para ti. É o evangelho de Jesus, queridos, que eu estou falando. Não estou falando do evangelho do Sérgio, não. Queria muito dar tapinha na costa de alguém e dizer: tudo bem viver assim mesmo e você vai para o céu. Vai não, querido. Quem tem mágoa no coração contra outra pessoa está caminhando a passos largos para o inferno. Fui claro? Fui claro? Se você não consegue se libertar, faça como eu, entregue a sua vida a Jesus. É o único que pode te capacitar a viver liberto de mágoa. E eu vou dizer uma coisa:
O que eu já passei nessa vida, meu amigo. Olha, não bate, não chega nem ao pó dos pés do que Jesus passou. Mas também já passei pelo monte. E meu coração é livre. Não tem mágoa, Marco. Mas será que nós entendemos o que é assim como nós somos? Será que nós podemos olhar para essa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que no princípio Deus criou todas as coisas e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Estava lá o Pai, estava lá também o Espírito. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, do versículo 1 a 7, falando sobre o Verbo, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era a luz que veio para o mundo, mas o mundo rejeitou essa luz. Veio João Batista falando da luz, mas ele próprio não era luz, porque a luz era Jesus Cristo. Sabe o que diz no Gênesis capítulo 3? Quando Deus viu tudo e o Espírito pairava sobre a face do abismo, Deus disse: haja luz. Quem é a luz? Jesus. Eles não podem ser separados. Há uma unidade neles que eles sabem, mesmo que um está agindo num lugar, mesmo que um está movendo outra coisa, todos eles sabem que concorrem para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. Se a igreja entender que o foco dela aqui na terra é levar pessoas a Cristo, ela vai entender a importância da unidade. Ela vai entender o que significa ser um, não apenas com Deus, mas com o meu próximo. Porque depende isso, a libertação de uma vida. Sem nossa unidade, querido, não há conversão genuína para o Evangelho de Cristo. Convertem-se para um sistema. Adriano conhece bem isso, né? O culto da vitória, a cesta da libertação. Adriano, o pessoal faz uma agenda e diz: Deus, agora o Senhor tem que me obedecer aqui, olha. A agenda é essa: terça-feira tem que ter cura, quarta-feira tem que ter vitória, quinta-feira tem que ter empresas sendo abertas, sexta-feira tem que ter demônio sendo expulso, e Deus é o nosso serviçal. Não, o Evangelho não é assim, queridos. O Evangelho é eu, numa vida de santidade, unidade com o meu irmão e servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem governa, não é eu, não. É Ele que governa. E quando eu clamar, alinhado à vontade dEle, Ele vai fazer. Mas enquanto eu estiver orando para Deus abençoar um prostituto, essa oração não vai ser respondida, querido. Deus prospera a vida do teu servo. Prostituto, ladrão, sem vergonha, mentiroso, e eu estou orando por ele. Você acha que Deus vai ouvir? Mas ele vai ser abençoado? Muitas vezes vai. E sabe quem abençoou? Não foi Deus não, querido, te garanto. Mas o inimigo, para manter as pessoas no engano, para acharem que estão fazendo certo, faz eles prosperar. E justamente depois que um desses orou por eles, para justamente ele pensar que se eu fazendo tudo isso, Deus me abençoou, então eu posso continuar nessa vida que não vai ter nada não. Só te digo, vai nesse teu caminho aí para você ver onde que vai dar. Continua, escravo do teu trabalho, dos teus afazeres. Não dê tempo para Deus não, Deus não importa. Você vai ver onde é que vai dar. Acorda, igreja de Jesus. Assim como nós somos. Nós precisamos, irmã Valéria, entender, porque se nós não entendermos, como que nós vamos ser um? João 14,
versículo 6 a 10, volta aí. João 14, versículo 6 a 10. Glória a Deus, amém? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se realmente me conhecessem, aliás, se realmente me conhecem, então saberiam quem é o Pai. Desde agora vocês conhecem e o têm visto. Jesus está falando para os discípulos: olha, se vocês me conhecem, vocês sabem quem são o Pai, vocês têm visto o Pai. E nessa hora, Jonathan, os discípulos bugaram. Como assim? Como assim? Quem é o Pai? Filipe vai dizer lá na frente. Versículo 8. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Mas Jesus estava dizendo que eles já tinham visto o Pai. Mas Filipe está dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. E então Jesus continua: você nem sabe ainda quem sou eu, Filipe? Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me vê, vê o Pai. Aleluia. Nós podemos entender essa unidade, querido? Será que nós podemos entender essa unidade? Mari, será que eu posso dizer que eu estou vendo o Robson quando eu te vejo, que eu posso ver a Valéria quando eu te vejo, que eu vejo o Cauê quando eu te vejo? É essa unidade que Jesus está clamando ao Pai que nos dê. A ponto, irmã Valéria, de que alguém não tem liberdade de denegrir, de falar mal, em detrimento de nenhum dos teus irmãos na tua frente, porque quando falarem isso para você, estarão te machucando, estarão te ferindo. Você não vai aceitar porque você é um com Ele. Você entende isso, querido? É essa unidade que o Senhor está clamando, que Jesus clamou, que a igreja entendesse. Mas quando a igreja, queridos, de hoje se olha no espelho, o que é que ela vê? Quando a igreja de hoje se olha no espelho, o que é que ela vê? Existe essa unidade? Por que nós deixamos nos enganar, Edivânia? Por que a gente deixa o inimigo semear coisa no nosso coração, contra o nosso irmão? E pior, além de deixar semear, a gente rega, aduba. Por quê? No mundo que nós estamos hoje, em que a comunicação é instantânea. Por quê? Quando a igreja de hoje se olha no espelho, será que ela consegue ver os seus erros? Eu estou falando para nós hoje, queridos. Nós, comunidade Fonte da Graça, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos ser ousados para ser usados por Deus. Porque senão, queridos, nós vamos apenas ver as coisas passar. Nós vamos desejar milagres, curas. E olha que Deus tem sido misericordioso na nossa vida. Muito, querido. Porque a primeira coisa que essa jovem fez quando soube da situação da sobrinha foi me ligar. Eu perdi o rumo, perdi o norte. Entrei na contramão, eu estava dirigindo. Fiz cada asneira no trânsito, mas clamando ao Senhor para que não deixasse a morte prevalecer. Deus tem sido misericordioso conosco. Mas nós precisamos ir além, queridos. Nós precisamos ir além. Eu preciso ver os coxos sair daqui andando. Os cegos sair daqui vendo. Não porque alguém fez espetáculo, impôs a mão, isso e aquilo, não. Eu creio que num ambiente onde Deus está, Ele não precisa ser anunciado. Ele vai falar o nosso coração, minha amada. Ele vai falar no nosso coração. Você não vai ter dúvida quando você chegar num lugar e saber que Deus está lá. Você não vai ter dúvida.
Você vai em alguns lugares que as pessoas são aptas em mexer com a sua alma. Você vai sentir alguns calafrios, mas você vai embora e aquilo tudo vai acabar, vai passar. Mas quando você esteve na presença do Senhor, isso marca a sua vida para sempre. Isso marca a sua vida para sempre. Nós precisamos ser um, como Ele e o Pai são um. Mas nós precisamos entender que tipo de unidade é essa. Queridos, eu falo aos irmãos como aqueles que... Como, meu Deus, nós vamos falar sobre algo tão grande? Sabe, toda a criação que existe, que é inalcançável ao entendimento, ao conhecimento nosso, foi feito por esse Deus que nós estamos tentando entender agora. Então, se nós não entendemos as constelações, as estrelas, os seres viventes, os micro-organismos que nem conseguimos ver, e foi criado por esse Deus, que nós estamos tentando entender. Que unidade é essa que existe entre eles? É essa que eu preciso correr atrás. É essa que eu preciso buscar. É essa que me deixa um inconformado com o oposto da vontade dele. Mas me faz feliz, alegre, quando eu vejo que a vontade dele está sendo feita. Mesmo que isso signifique que eu vou perder, mesmo que isso signifique que eu vou ser humilhado, eu vou ficar alegre, porque a vontade de Deus está sendo feita. Que unidade é essa, queridos? Eu estou indo de trás para frente no versículo 22, mas eu quero ir agora no começo do 22. Eu dei a... João 17, 22. Eu dei a eles a glória que o Senhor me deu. Nós não vamos entender isso, queridos. Não tem como nós entendermos isso. Porque a minha cabeça já fumaçou, já fiz de todas as formas. Cauê, Jesus te deu a glória que ele recebeu de Deus. Uau! Aí nós vamos de parar, ir para casa, meditar uns 7 dias sobre o que é a glória de Deus e voltarmos aqui na próxima semana e continuarmos isso. O que é que Jesus nos deu, irmã Valéria? Ele nos deu a glória de Deus. Emerson, Ele nos deu a glória de Deus. Nós devíamos estar pegando fogo agora, sendo consumidos agora, porque nós somos um vaso inapto para conter a glória de Deus, querido. Eu não sei, Jesus, eu quero te entender. Marco, nós precisamos de entender isso. Como alguém pode dizer, Robson, que recebeu a glória de Deus e permanecer o mesmo? Irmã Valéria, não tem como definir a glória de Deus. Alguém pode dizer que sabe o que é a glória de Deus? Em palavras, em definições. Você já viu a glória de Deus, mas você não pode definir. A glória de Deus é como beleza, palavra beleza. Você pode definir beleza? Alguém tem a definição de beleza? Procure no dicionário aí, definição de beleza. O que é beleza?
Não tem definição para beleza. Você tem coisas belas. O Cauê disse que a esposa dele é bela, a minha também é. Mas você pode dizer que a sua esposa é bela, mas você não pode definir beleza. Você pode dizer que aquela flor é bela. Você pode dizer que o céu está belo. Mas definir beleza não dá. Porque talvez o que para mim é belo para você não seja. Hein? É atributo. Assim é a glória de Deus. É algo que você pode dizer apontando. A Vitória está sendo curada, ela está sendo restaurada. Você pode olhar para ela e dizer: isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Você está aqui hoje nesse culto, querido. Alguém pode olhar para você e dizer: isso é a glória de Deus, porque você podia estar em qualquer outro lugar. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. E isso é essa manifestação da glória de Deus. A glória de Deus pode ser apontada. Nós podemos percebê-la. Nós podemos sentir. Então, Isaías capítulo 6 diz: capítulo 6, versículo 3, diz assim: eles diziam em alta voz uns para os outros. É a visão do céu, a visão celestial que Isaías teve. E ele via querubins, anjos, e eles diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua... Amém? Amém? Toda a terra está cheia da sua glória. Mas o que é essa glória? O que é essa glória, Mariana? Levíticos capítulo 10, versículo 3 também. Deus fala a Moisés e Arão e diz: então Moisés diz a Arão: então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor me disse: mostrarei a minha santidade para aqueles que chegarem perto de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mostrarei a minha santidade para que o meu nome seja glorificado. Os anjos clamavam: Santo, 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 e a terra se encheu da sua glória. Quando nós entendemos, queridos, buscando entender minimamente o que nós poderíamos ter em mente, a glória de Deus é a manifestação da sua santidade. Ela é a beleza e a grandeza infinita das inúmeras perfeições de Deus. Em obediência, Ele é perfeito. Em bondade, Ele é perfeito. Em mansidão, Ele é perfeito. Em provisão, Ele é perfeito. Em misericórdia, Ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo. Isso é a glória de Deus. Sabe o que Jesus fez? Ele enviou para mim e para você a mesma glória que Ele recebeu. Oh Deus, eu sei, querido, a nossa mente é muito limitada para entender algumas coisas. Mas tudo aquilo que você tem ouvido e até repetido você mesmo,
para você dizendo que você não pode. Eu quero te dizer que Jesus te deu uma capacidade para você poder. Você pode. Eu não consigo perdoar, você pode. Porque não perdoas com a tua capacidade, é com a capacidade de Jesus, a glória de Deus, a força de Deus, o poder de Deus. Sabe quando você ora por alguém e essa pessoa é curada? Isso não foi você, querido, isso foi a glória de Deus manifesta através da sua vida. E por isso o nome do Senhor é glorificado. Mas quando a igreja se olha no espelho hoje, o que ela vê? Ela vê a glória de Deus? Ou ela vê só a glória dos homens? O que nós estamos vendo quando nos olhamos no espelho? Jesus deu tanta importância para isso, Emerson. Jesus deu tanta importância para isso, que ele pediu. Jesus deu tanta importância para a unidade, porque a unidade é a meia forma que as pessoas vão ter um impacto incontestável na sua vida de que Deus existe, de que Deus mandou o seu Filho vir a esse mundo, morrer por pessoas reprováveis como eu. É a única forma, Adriano, é quando Ele olhar para mim e para você e ver que nós somos um, que nós não estamos alheios um ao outro, que você compadece, que você se anima, que você se alegra. O Adriano abriu uma empresa e começou a fornecer produtos e está prosperando. A igreja diz o quê? É nada. Se você fosse essa igreja aqui, você dava um glória a Deus com mais convicção. O Adriano abriu uma empresa, queridos, está prosperando na vida dele. A igreja hoje, quando alguém começa a prosperar, o povo começa a pôr catinga, meu. Crente de dentro da igreja, do mesmo grupo, do mesmo corpo. O outro não pode crescer, não pode prosperar, não pode fazer. Quando a igreja se olha no espelho, o que é que ela vê? Quando nós nos olhamos no espelho, o que é que nós vemos? Glória a Deus que você veio hoje no culto. Glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, querido. Ele sabe de uma coisa a mais? Os melhores banquetes que os reis serviam, eles só convidavam as pessoas mais especiais para ele. E se você está aqui hoje, você é especial no coração de Deus. Porque é Ele que te trouxe. E Ele sabia o que eu e você precisávamos ouvir. Tenha certeza disso. Ele sabia. Mas Ele clamou por esse poder, para que nós pudéssemos ser um. Se a unidade, Marco, é tão importante para Deus, se estarmos juntos, agora, querido, eu quero que você raciocine comigo. Como é que você já viu em vazamento de garrafa de refrigerante? Você já viu? Tem vídeo no YouTube, aquelas fábricas, vai aquele negocinho desse tamanho, né? Numa máquina. E aí, antes de chegar na área onde ela vai ser colocado o refrigerante, ela passa por uma outra máquina que dá uma pancada de ar dentro dela. E quando ela recebe aquela pancada de ar, ela toma o formato daquilo que está em volta dela, para ela se tornar no shape, no design, no formato que ela deve ser, de coca, de Fanta, de sei lá qual for, de água. Irmã Valéria, se uma garrafa, ao receber essa pancada, um vidrinho daquele que até usam em festinha, ao receber essa pancada de ar, muda a sua estrutura. Eu quero que você imagine quando nós recebemos a pancada da glória de Deus em nossas vidas. Você acha que dá para ficar do mesmo jeito? Você acha que dá para continuar do mesmo jeito? Você acha que o mentiroso vai continuar mentindo? Você acha que quem roubava vai continuar roubando? Você acha que quem traía vai continuar traindo? Quem era magoado, rancoroso vai continuar? Não vai, querido, porque a glória de Deus transforma onde ela chega. Não tem como ser o mesmo.
E nessa hora eu sei que há uma interrogação na cabeça de muita gente. Mas pastor, então por que eu continuo sendo o mesmo? Por que eu não mudei ainda, pastor? E eu louvo a Deus se você estiver fazendo essa pergunta, porque ela é a primeira que tem que ser feita para você receber a glória de Deus e ter a transformação total na sua vida. Porque se você achar que está tudo bem, viver do mesmo jeito, manter a mesma vida que você vinha mantendo, antes de receber essa glória de Deus, você está redondamente enganado. Saia desse caminho urgentemente. Se é tão importante o que acontece, por que as pessoas não percebem? Por que alguém, irmã Valéria, que vem para Jesus deixa de mentir, deixa de trair, deixa de roubar, deixa de beber, mas continua fazendo intrigas, mas continua vivendo em picuinhas, continua vivendo em desunião e gerando desunião, porque isso é importante para o reino de Deus. Deus sabe, e há um outro que sabe o mesmo: Satanás. E aí ele faz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Pode abrir a sua Bíblia. Você quer correr, quer ir no smartphone para ser mais rápido? Vá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quem achou, diga amém. Lerei na minha versão, acompanha-me. Satanás, o Deus deste mundo. Como é que diz a sua Bíblia aí? O Deus deste mundo o quê? O Deus deste mundo o quê? Não diz aí na sua Bíblia, não? Na sua diz pecaminoso, na sua não diz. Deus desta era. O Deus deste mundo pecaminoso. O que ele fez? Cegou. O fez cego. O Deus deste mundo o fez cego. Incapaz de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. Sem a glória de Deus na nossa vida, não podemos ver como Deus realmente é. E sem ver como Deus realmente é, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo realmente são, nós não viveremos a unidade que eles vivem. É de interesse do mal confundir aquilo que eu estou vendo. É do interesse do maligno confundir o entendimento, a ideia, a visão da igreja, para que, achando que se eu estou bem com uma boa parte do grupo da igreja, não tem problema nenhum eu estar em dificuldade com um ou dois irmãos. Se eu me dou bem com um grande número de irmãos, e aquele irmão vive intrigando comigo, está tudo bem eu ter raiva dele, porque tem esse outro monte aqui que me aceita, que me recebe. Não está tudo bem. É para que todos sejam um. Eu não estou dizendo que você tem que ter um nível de intimidade profundo com todas as pessoas, até porque a nossa capacidade não chega. Sim ou não? Jesus diz que o bom pastor tem 100 ovelhas. Você sabe por quê? Porque mais de 100 foge da capacidade dele de tomar conta. E algumas pessoas acham que tem 1 milhão de amigos. Não tem, querido. Você não dá conta de acompanhar. Mas aqueles que estão na sua roda, no seu ciclo, perto de você, aqueles com quem você relaciona, o seu próximo, esse você precisa andar em unidade com ele. Amém? Você precisa de ter esse entendimento. Por quê? Porque o inimigo não quer que você veja essa necessidade. Ele confunde, ele te coloca um monte de ideia errada. Ele faz você pensar
que mesmo vivendo na intriga, na inimizade, Deus está respondendo a sua oração. Mentira de Satanás, querido. Se não, leia Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se o marido estiver intrigado com a sua esposa, Deus ouve a oração dele? Você acha que Deus vai ouvir a tua oração? Se você está intrigado com o seu irmão, você acha que é outro peso? Quer dizer que se a oração do marido não é ouvida, porque ele está intrigado com a mulher, a oração da mulher também não é ouvida, porque ela está intrigada com o marido. Mas a oração sua como irmão vai ser ouvida se você está intrigado com o seu irmão. Não entra nessa, querido. Satanás está tentando te enganar. Não é Deus que está te respondendo essa oração. Sabe a gravidade disso, irmã Valéria? Jesus disse para um homem que estava dando oferta: se você estiver dando a sua oferta e lembrar que um irmão tem algo contra você, põe a sua oferta à parte. Vai lá, conserta a sua vida com o seu irmão e depois venha e deposite a sua oferta. Porque nem a oferta é aceita se você tiver com intriga com um irmão. Aleluia. Aleluia. É isso que é o cristianismo, Jonathan. Eu queria dizer outras coisas, mas essa é a verdade. Os pastores vão dizer para você: faça o voto, coloque a sua oferta, não importa o problema que você está vivendo. Não, aqui eu vou dizer a você: se você estiver intrigado com alguém, não coloque a sua oferta. Sabe por quê? Porque Deus não vai receber. Porque Ele não aceita quem está intrigado com o irmão. E não aceita nada que vem da mão de quem está intrigado com o irmão. Ele aceitou primeiro a oferta de Caim. A Bíblia diz assim: e Deus aceitou Caim e depois a sua... Aliás, Deus aceitou primeiro Abel e a sua oferta. Primeiro vem a pessoa, depois vem o que você tem. Diga para o seu irmão: Deus não está preocupado com o que você tem. Deus está preocupado com quem você é. E quando você se olha no espelho, quem você é? Eu espero que o seu espelho não quebre nos próximos dias. Porque eu quero que cada vez que você olhe no espelho a partir de hoje, você se lembre desse culto. E você se pergunte: Senhor, quem sou eu na tua presença? É a mesma pessoa que eu mostro no culto? É a que eu sou em casa? É a que eu sou com meu marido, com a minha esposa? É o que eu sou no trabalho? É o que eu sou no trânsito? Quem sou eu quando eu me olho no espelho? Satanás quer que você pense que você é o tal. Satanás quer que você pense que você é o tal. Mas se você entender que você não é, assim como você pentearia o cabelo, penteia esse espírito. Assim como você mudaria a roupa, muda esse espírito. Tira esse espírito de contenda, de inveja, de mentira. Tira esse espírito que não condiz com as coisas de Deus. Coloca o Espírito de Deus. Vista-se do Espírito Santo de Deus. Assim como eles são um, Ele enviou a sua glória com um propósito: para sermos um. Diga: para sermos um. Ele nos deu a sua glória para sermos um, assim como Ele e o Pai é um. Jesus, queridos, nos deu a capacidade, não apenas, Jonathan, de sermos um com Ele, mas de sermos um com o nosso irmão. Efésios capítulo 2, versículo 22, diz assim: e vocês também são unidos
a Ele e uns com os outros pelo Espírito, e fazem parte desta morada de Deus. Jesus, queridos, é o alicerce, é o fundamento que nos uniu não apenas a Deus, mas nos uniu aos nossos irmãos. Havia uma contenda nos Efésios, entre os Éfesos, que eles estavam entre judeus e gregos, achando que um era melhor que o outro, e Paulo escreve essa carta para dizer: queridos, em Cristo nós somos um. Em Cristo não tem mais escravo nem livre. Em Cristo não tem mais judeu nem gentil. Nós nos tornamos um só em Cristo Jesus. Paulo alinhando o seu discurso com aquilo que Jesus já havia orado em João 17. O desejo de Deus, irmã Valéria, a sua amiga que está ao seu lado, irmãos que estão me ouvindo hoje, é que nós sejamos um, que tenha em nosso coração um sentimento de que o meu irmão é meu irmão de fato e de verdade. Eu não vou me conformar, eu não vou me consolar se ele padecer, se ele sofrer, se ele se ausentar, se ele tiver em dificuldade. Eu não vou quietar, eu vou buscar algo, vou fazer algo, porque isso não é natural, isso não é normal. A obra de Cristo não apenas nos uniu a Ele, mas nos uniu uns aos outros. Ele orou porque ele creu, e se ele creu, é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Ele diz no versículo 20 do capítulo 17 de João: não estou orando somente por eles, então aqueles que estavam aí, mas por todos aqueles que crerem em mim pelo testemunho deles. Agora eu vou pedir 5 pessoas rapidinho aqui, bem aqui. O Marco vai ser a pessoa do meio. Vem Marco, vem Emerson, vem irmã Valéria, vem irmã Mariana. 5, bem aqui, aqui atrás, aqui onde eu estou aqui, que eu quero que os irmãos vejam. Ele orou por todos aqueles que iriam crer. Fiquem ladeados aqui, nessa, para que caiba 5. Falta 1, aqui desse lado. Vai, Ive, do lado da irmã Valéria ali. Agora entenda por que a unidade é importante. Por que se nós deixarmos que Satanás quebre a unidade no meio da igreja é perigoso. É tremendo, Adriano, a unidade, porque ela é poderosa para transformar a vida das pessoas. Mas quando não houver entendimento dessa unidade, nós quebramos o processo de Deus na vida das pessoas. Então afasta um pouquinho mais aqui, afasta um pouquinho mais, afasta da irmã ali. Em nome do Senhor Jesus. Marco, cruza os braços. A irmã Ive tem algo precioso para passar até a Mariana. Passa para... Não pode sair do lugar, não pode esticar o braço. E agora, querido? Você entende que quando você não trabalha pela unidade da igreja, você está bloqueando o poder de Deus de chegar em alguém que precisa? Será que a igreja hoje que vive em contenda uns com os outros entendem que elas estão atrapalhando? Esse que está de braços cruzados aqui, chora todo dia por causa de um pai que tem pavor de religião, de igreja. E eu oro que o Senhor abra os olhos dele para Jesus, mas por causa de pessoas que não entenderam o plano, o projeto de Deus, atrapalham que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus chegue em outras vidas. Mas se houver unidade, querido, quando há unidade,
Pode descruzar os braços, Marco. Você entende isso, querido? Você entende isso? Se a igreja de Jesus, obrigado, queridos. Se a igreja de Jesus entender o que ele está dizendo aqui, nós vamos mudar a história, queridos. Porque é essa igreja que entendeu isso aqui que mudou a história no tempo deles. A igreja primitiva, irmã Valéria, não tinha evangelismo. Eles viviam o reino. Eles viviam. Eu vou falar sobre isso mais à frente. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo não está nem aí para o teu discurso. Faça uma pesquisa. Quem tem vizinho não crente aí? Todos têm. Pergunta para eles o que eles acham do discurso dos crentes. Pergunta. Faça uma pesquisa. Entenda isso, querido. O mundo não está nem aí para o seu discurso. Mas aquilo que você vive importa. Aquilo que você faz importa. Isso é a diferença do Evangelho de Jesus. Não é sobre o que discursamos, não é sobre o que falamos, é sobre o que fazemos. Por isso, a graça em ação vai continuar na rua. E só vai melhorar. Deus vai nos dar uma quinta aí, na curva de Satuba, não sei aonde ali. Vamos ter lugar para acolher pessoas, para tirar drogado da rua. Vamos fazer o que o Senhor nos entregar na mão. Porque por mais que o nosso discurso possa ser bonito, se não tiver prática, é lata vazia descendo a ladeira. Experimenta pegar uma lata vazia e rolar na ladeira. Barulho que não acaba mais, querido. Mas não tem nada dentro. Pega uma lata, enche de terra e rola de novo para você ver o barulho que ela faz. Quase nada. Porque está cheia. Quem está cheio de Deus não faz barulho demais não, querido. Mas faz. Faz. E o que ele faz, faz diferença. Na vida das pessoas. Por isso, sejam um. Como ele e o Pai são um. Em Atos 2, capítulo 46, diz assim: todos os dias, eles andavam juntos no templo. Eles andavam o quê? Juntos, o quê? Eles andavam como? Juntos. Ivete, quando você vir para cá e ver que você está sozinha, lembra da Luciana. Cadê a Luciana? Quando você vir, ô Jonathan, o Cauê te ligou hoje. Aí ele falou ontem, senão já ia levar uma. Já. Porque nós somos muito teóricos, querido. A gente tem que parar de ser teórico. Sabe, quando você vê que alguém entregou a vida a Jesus, faça esforço por uma vida, até que ele consiga andar sozinho. Uma pessoa que decidiu por Jesus é um bebê na fé. Você precisa ligar, precisa falar com ela, precisa ir buscar se for preciso. Ainda não está completo, Tamires. Eu quero ver o meu amigo aqui. Eu sei que ele é meio bravo, mas eu vou buscar ele qualquer dia desse. Eu só saio de lá se ele vir. Os irmãos se viram aqui. Porque é lindo a gente vir com a família cultuar o Senhor. Porque é maravilhoso. Você, hein? Buscar quem for. Só sai daqui contigo, meu amigo. Bora. Eu vou me arrumar, não sei o que. Não, você arruma no caminho, veste no caminho. Mas não tem calça, vá de bermuda. Em nome de Jesus. Mas vá. Eles andavam juntos. Amém? Diga a pessoa do seu lado aí. Você não está só. Nós vamos andar juntos.
Quando eles não podiam ir à igreja, o que acontecia? Reuniam-se nas casas. Se você não vem à igreja, meu amigo, a igreja vai até você. Em nome de Jesus. Para partir o pão, e participavam das refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Quem acrescentava? Quem acrescentava? Por causa de quê? Por causa de quê? Quem acrescentava? Não, vocês não entenderam. Quem acrescentava? Quem acrescentava? Não, quem levava pessoas à igreja? Deus, o Senhor. Vocês estavam certos, só que estão tímidos. Tem que perder a timidez. Quem acrescentava? Senhor. Por causa de quê? Ah, não era por causa do café? Falando nisso eu quero, viu? Aqueles doces ali, naquela coisa, os docinhos, o café, o biscoito, tem que continuar lá. Por que parou? Vai dizer que é por causa de dinheiro não, que aí eu jogo fora esse microfone. Mas não era a estratégia. Não era o convite bonitinho. Não era a música bonitinha. Não era a pregação bonitinha. Sabe o que acrescentava às pessoas, irmã? A unidade. Eu tive uma experiência tremenda com isso. Na cidade de Chokwe. Você ouviu falar dessa cidade? Cidade de Chokwe. C-H-O-K-W-E. Chokwe. Província de Gaza. Já viu que não é aqui, né? Província. No país Moçambique. A casinha de uma irmã caiu por causa de uma ventania. Numa sexta-feira. Amanheceu no chão a casinha dela. E ela com uma loninha debaixo de uma árvore ficou ali. Alguém do bairro veio e me disse: pastor, a casa da irmã fulana caiu. E aí eu perguntei: como é a casa dela? Uma casa assim, tem chapa no telhado, é um cômodozinho. O caso dos africanos é simples, é para eles dormirem. A vida deles é fora, debaixo de uma árvore, para eles está tudo bem e tão feliz e alegre. Eu disse: tudo bem, fala para ela que amanhã a gente vai fazer a casa dela. A pessoa olhou: a gente vai? A gente quem? A gente é a igreja, nós vamos lá fazer a casa dela. Era sábado, nós fomos para lá fazer a casa da irmã. Juntamos um monte de irmãos, cada um lembrou que tinha uma telha, outro tinha uma porta, outro tinha não sei o quê, e foi juntando, e madeira para cá, e cada um fazendo uma coisa. No fim do dia, Emerson, a casinha da irmã estava de pé, coberta, era um tempo de frio, ela iria sofrer muito, e terminou ali por volta de umas 5 horas da tarde. Nós sentamos ali embaixo da árvore, e começamos a partir o pão, comer e alegrar e cantar. O africano, ele é muito espontâneo, muito alegre. Você começa uma música, imediatamente eles dividem em 4, 5, 6 vozes, e fica aquela coisa linda. E fizemos um tempo ali, fomos embora para casa. No dia seguinte, começamos o culto como sempre, porque eu sou cri-cri com horário. Se é para começar 18, vamos começar 18. Só se o Senhor vir, ele pensou e dizer: olha, atrasa 10 minutos aí, porque a irmã Valéria não chegou ainda. Aí eu vou atrasar, mas se não... Começou o culto na hora, era 9 horas da manhã. Daqui a pouco, meu amigo, uma congregaçãozinha mais ou menos desse tamanho, começou a entrar gente. Começou gente rodear o salão e procurar lugar pela janela, pela porta. E eu terminei o louvor e eu maravilhado com aquilo. Eu digo: Deus, o que foi isso, né? E ali, dando os avisos, a irmã, que era muito próxima a mim, olhei para ela e disse: o que é isso? E aí ela disse: pastor, ontem
depois que nós saímos da casa daquela irmã, todos os vizinhos dela foram até ela perguntar quem são aqueles que estavam aí contigo. Por que que eles vieram fazer o que fizeram contigo aqui? E aí ela foi dizer: aqueles são meus irmãos em Cristo Jesus. E eles vieram me ajudar porque eu estava em necessidade. E diz que ela começou a testemunhar para aquelas pessoas. O maior evangelismo que eu fiz na África, queridos, foi levantar a casa de uma irmã. Porque a igreja estava em unidade. Não precisou pregar, não precisou gritar, não precisou espelhar, não precisou fazer nada. Apenas a unidade. E Deus acrescentou aqueles que tinham que ser salvos. Quando as mulheres for reunir, o que precisa? Unidade. Só. Falar a mesma língua, estar no mesmo espírito, no mesmo sorriso. Quando os homens forem reunir, o que precisa? Unidade. Quando vai fazer encontro com Deus, o que precisa? Unidade. Quando vem cultuar, o que precisa? Unidade, querido. Precisamos ser um. Precisamos estar no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo caminho. E Deus, que nos observa, que mandou a sua glória, vai fazer acontecer. Não vamos precisar fazer nada. Ele vai fazer acontecer. Ele vai manifestar. Ele vai levantar ímpios para vir nos ajudar. Ele manda, porque quando Deus manda, querido, ninguém resiste à sua ordem. Até o inimigo tem que obedecer o que ele diz. O inimigo quer, pelo contrário, acabar com essa unidade. No Salmo 133, peço aos irmãos que joguem fora o relógio hoje, em nome de Jesus. A irmã Valéria que gosta quando a Mari prega, porque é 30 minutos, fecha, selado. Mas eu não consigo, queridos. Eu preciso de dizer a você o que está no meu coração. Versículo 3. Salmo 133, versículo 3. Essa união perfeita é como um orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali suas bênçãos e dá vida eterna. Sabe o que diz o versículo 1? Como é bom os irmãos estarem unidos. Como é bom os irmãos estarem unidos. Porque quando eles estão unidos, o Senhor derrama bênção e vida eterna. Amém? É onde que ele derrama bênção? Quem sabe disso? Diga, eu sei. Diga, eu sei. Eu sei que o Senhor derrama bênção na unidade. Mas há uma notícia triste, Satanás também sabe. E aí, irmã, vem Provérbios capítulo 6. Oh Senhor, tem misericórdia. Provérbios capítulo 6. Tem uma coisa que você não pode mudar. O que Deus gosta, Satanás não gosta. Diga comigo, o que Deus gosta, Satanás não gosta. Sabe outra verdade? O que Satanás gosta, Deus não gosta. Não dá para você ficar no meio do caminho. Tem que escolher, querido. Ou agrada a Deus, ou agrada ao inimigo. Deus diz no capítulo 6 de Provérbios, versículo 16. Há seis. Não. Por causa do microfone? Não. 6. Diga comigo, há 6. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Tem 6 coisas que o Senhor odeia, Divânia. Tem 6 coisas que o Senhor odeia. E uma 7ª que ele simplesmente detesta. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão e diga para ele: explica aí,
Diga para ele, explica aí. Como alguém que ama a Deus pode fazer o que Deus odeia? Alguém te explicou? Porque tem uma cambada querendo me convencer que pode. Não, mas eu amo a Deus. Mas não tem problema não. Fazer uma outra coisinha aí. Não. Quem ama a Deus faz aquilo que agrada a Deus. Há 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que Ele simplesmente detesta. Tem outra versão aí? A 7ª sua alma detesta, abomina. Primeira. Diga comigo, primeira. Olhos arrogantes. Sabe aquela pessoa arrogante? Deus odeia. Diga a segunda. A língua mentirosa. Eu queria que todos tivessem feito essa oração. Põe um cadeado na minha boca, Senhor, para qualquer palavra que eu vá dizer que seja mentira. Porque a mentira tem um pai, querido. O pai é Satanás, o mentiroso desde a eternidade passada, e vai ser por toda a eternidade. Diga, terceira. Mãos que derramam sangue inocente. Eu mato. Se brincar comigo, eu... Cuidado, querido. Sabe uma coisa que quem está no trânsito, sabe o que significa uma buzinada no trânsito? Tem 2 buzinadas no trânsito. Uma é pro amigo, né, que está fora do carro. E você, olha aqui eu de carro e tu a pé aí. Essa é uma buzinada que é aceitável. A outra buzina significa, sai da frente, senão eu te mato. Todos, inegavelmente, você não vai conseguir me convencer que você, quando buzina no trânsito, não tem a intenção de matar. E eu te digo por quê. Quando você está dirigindo que buzina, você já prestou atenção que quando você buzina, você não reduz a velocidade e não pisa no freio? Se você nunca prestou atenção, preste atenção a partir de hoje. Quando você vai no trânsito, que você vai passar um semáforo que está amarelando, você faz o quê? Por quê? Porque você não vai reduzir. E você está dizendo para quem está na frente, sai da frente, senão eu te mato. Mas você acha que é só quem pega uma arma e coloca na cabeça do outro? É não, querido. Carro foi feito freio para você parar. Amém? Amém, Emerson? Amém, Emerson? Carro tem freio para que a gente pare o carro. Quando tem um elemento, Mariana, mal acabado do nosso lado, que não estudou lei de trânsito, que não tem o mínimo de gentileza, freia o carro, deixa essa alma cebosa passar, e você então faz o que você tem que fazer. Não se irrite, não se aborreça, porque não vale a pena. Pessoa que está... E sinal de luz a mesma coisa. Depois a gente conversa. Quarto, o coração que só pensa em fazer o mal. Deus odeia. Olha, mas deixe comigo. Está na minha mão. Está anotado no meu caderno. Pega esse teu caderno, querido, e taca fogo nele. Em nome de Jesus. Isso não agrada a Deus. Sexto. Já é o sexto ou é o quinto? É o quinto, né? A testemunha é o sexto. Não. Quinto. Pés que se apressam para fazer o mal, tanto o coração quanto...
Não, eu vou fazer agora. Não vou esperar amanhã, não. Sabe, a maioria das brigas, se você deixasse para resolver amanhã, não teria briga. Não se apressa para resolver. Briga, contenda. Mas se for para pedir perdão ou perdoar, faça hoje. Mas se for para continuar uma briga maior, deixe para depois. A maioria das brigas de casais é porque um não tem paciência com o outro. Vai dormir, querido. Amanhã, quando acorda, é outro dia. Faça um café, leve na cama. Resolve de outro jeito o negócio. Amém? Sexto, testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém. Deus odeia. Mas há uma coisa que Deus realmente detesta, que Ele simplesmente detesta. Qual é a sétima coisa, irmã Luciana, que Deus simplesmente detesta? Está escrito aí no texto. O que espalha discórdia entre irmãos. Querido, Deus odeia isso. Ele detesta isso. Odeia, detesta, abomina, coloca no pior lugar possível. Mas eu admiro que tem crente que é um baita de um semeador de discórdia, mas quando chega no culto é glória a Deus e aleluia que não acaba mais. Mas nos cantos, nas conversas em particular, é um semeador de discórdia. Saiba de uma coisa, você é detestado por Deus. Eu pergunto nessa noite, quem aqui está disposto a ser detestado por Deus? Levante a mão. Ninguém quer. Então que Bíblia que nós estamos lendo? O que nós estamos vendo quando nos olhamos no espelho? O que a igreja do século 21 vê com as suas campanhas e congressos e não sei o que mais, briga que não acaba mais nos bastidores e acha que estão agradando a Deus. Vamos rever o nosso cristianismo, vamos retocar isso, vamos melhorar essa cara, vamos pôr uma maquiagem espiritual aí, vamos mudar de atitude, vamos amar o nosso próximo, vamos amar o nosso irmão. Se Mateus 5 diz para amar até o inimigo, quanto mais o nosso irmão, que caminha conosco. Eu quero concluir, queridos, mas eu preciso ler, e eu não vou ter tempo de falar sobre eles, mas eu quero ler 2 textos antes de orar com você, mesmo sabendo que o tempo já foi. Livro de João, carta de João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, e o versículo 20, diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando o seu irmão, é um mentiroso. Porque se não ama seu irmão, que está bem diante dele, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? Esse é o Evangelho. Se alguém disser que ama a Deus, mas você vê na vida dele sentimento errado com relação ao irmão, saiba que você está diante de um mentiroso. Se você o amar, advirta-o. Mostre para ele a Bíblia, mostre para ele a verdade. Se ele não quiser ver, então é ele com Deus. Capítulo 3 do mesmo livro, versículo 15. Eu só quero ler agora. Não é eu, é a palavra. Qualquer um que odeia seu irmão em Cristo já é, na realidade, um assassino. Você já parou para pensar na seriedade disso, queridos? Mari,
É desesperador pensar a quantidade de pessoas que está cultuando semana após semana, ano após ano, e guarda no seu coração ódio com relação a um outro irmão. Ele é assassino. E a Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino de Deus. Isso me dá um desespero, queridos. Adriano, eu fico desesperado, cara. Eu queria gritar para todo mundo ouvir isso. Eu sei que não posso. Mas o Espírito Santo vai fazer. Porque vivemos os últimos dias. E eu sei que nos últimos dias há um grupo de homens e mulheres que vão se levantar, temente a palavra do Senhor, temente ao Senhor, que vão ser a igreja na sua casa, nas esquinas. Isso aqui vai ser só uma consequência, que é o que deve ser a reunião dos santos, a congregação dos santos. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna dentro de si. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Jesus Cristo ao dar a sua vida por nós. E, portanto, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos em Cristo. Estamos dando? Nem tanto assim. Mas se alguém se considera seguidor de Cristo, mas se alguém que se considera seguidor de Cristo, possuir o suficiente para viver bem, e vendo um irmão em necessidade, não o ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Então saberemos com toda a certeza, pelas nossas ações, que estamos do lado de Deus. E a nossa consciência estará limpa. Mas se a nossa consciência estiver pesada e sentimos que fizemos o mal quando nos olhamos no espelho, o que é que nós vemos? Sabe, essa consciência que o espelho nos traz tem que haver na nossa reflexão espiritual. Não está bem. Então, se não está bem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar. Amém? Eu tenho que tomar uma atitude. E se sentimos que fizemos mal, o Senhor é maior que a nossa consciência e sabe quanto fizemos. No entanto, meus queridos amigos, se a nossa consciência estiver limpa, podemos ir ao Senhor com segurança e confiança e receber tudo o que pedimos. Olha o poder disso. Quando a nossa consciência está limpa, quando nós fizemos a nossa parte, quando nós andamos em unidade, podemos pedir tudo o que quisermos. Porque estamos obedecendo a Ele e fazendo as coisas que lhe agradam. E é isso o que Deus diz a nós, diz que nós devemos fazer. O quê? Crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar uns aos outros, como Ele nos mandou fazer. O que é que o Senhor quer? O Senhor quer que nós sejamos um, queridos. E diante de a nossa imagem no espelho, nós precisamos tomar uma atitude. Precisamos olhar para o espelho e ver a verdade. Quem realmente somos? Onde realmente estamos? E mudar aquilo que precisa ser mudado para vivermos a gloriosa eternidade com o Criador. Ou vamos viver em paz, sossegado, numa mentira e engano,
que redundará numa eternidade no inferno, amargando a ausência da glória de Deus. Há duas coisas que você pode fazer diante da verdade. A verdade vai fazer duas coisas conosco: nos mudar, nos machucar ou nos transformar. E nós precisamos fazer uma escolha. O que você quer que a verdade faça em você? Apenas te machuque ou que ela te transforme? O Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos batize com o Espírito Santo e com o fogo. O Senhor tenha misericórdia de mim, Jonatas, e Ele tenha misericórdia de ti. E quando nós não estivermos vivendo a verdadeira unidade que Ele quer para nós, que nós possamos nos olhar no espelho e dizer: não está bem. Não podemos achar que está tudo bem quando nos achamos melhor que os outros. Não podemos achar que está tudo bem quando estou congregando, mas no meu coração matei meu irmão. Não podemos achar que está tudo bem quando ousamos denigrir, difamar, falar mal de alguém. Você já pensou usar um exemplo aqui clássico? Emerson, você falando mal da Alice perto da Mariana? Por que não dá? Mesmo que você quisesse, na frente a gente se envergonha, né? Por trás a gente até... Porque se falar perto, né, a mãe águia se levanta e voa com os dois pés, as garras, os dentes. Como é que a gente se atreve a falar da menina dos olhos de Deus? De alguém que Deus ama. E Deus está bem do nosso lado, ouvindo tudo o que nós estamos falando. E dizendo: sim, Senhor. Muito bonito. Um meu filho falando mal de um outro meu filho. Você acha que Deus se agrada disso? Não. Então não está tudo bem. Não podemos conviver com as coisas com essas coisas, né? Alguns achando ser vasos, mas cheio de mágoa, de rancor e de amargura no coração. Não está tudo bem. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos mostre o verdadeiro eu de cada um de nós nesse espelho espiritual. E que, acima de tudo, Ele nos dê capacidade de transformar essa imagem que nos desagrada e também desagrada a Ele, numa imagem que nos agrada e principalmente agrada a Ele. Amém? Quem você vê no espelho? Eu quero que você... Eu sei, nosso tempo já foi, já era. Mas faça um ou 2 minutos de reflexão. E se você puder, feche os seus olhos. É uma forma de você ter uma privacidade com o teu eu. Analise e busque no Senhor. E nós vamos orar em nome de Jesus.